Sejam todas bem-vindas ao Doutora Me Conta, o mais novo podcast da coordenação da Caixa de Assistência de Alagoas. Um podcast que foi feito para você, mulher advogada, em que a gente vai conversar sobre temas diversos, que atravessa tanto a nossa atividade profissional, assim como o nosso dia a dia, nosso cotidiano, enquanto mulher que vivencia mais diversas experiências e assume os papéis múltiplos. E hoje, para começar aí com o nosso pé direito, estamos ladeadas de duas maravilhosas, doutora Isabela Leite, que é amada, membro da coordenação também da mulher, advogada familiarista, está aqui participando para conduzir comigo, e a nossa queridíssima também, doutora Emily Pessoa, advogada previdenciarista, trabalhista, feminista. Estamos aí nas trincheiras das lutas com essas duas maravilhosas, para começar o nosso primeiro episódio, De Cara com Elas. É o nome do episódio, em que a gente vai falar, aproveitando inclusive a nossa temática do Agosto Lilás, falar um pouco sobre violência contra a mulher com a nossa convidada especial, que em breve vai ser apresentada, e sobre os serviços que a Caixa de Assistência, explicar um pouquinho da nossa dinâmica, que esse é só o primeiro de muitos que vem por aí. Para darmos início ao nosso podcast, nós tivemos a honra de receber uma convidada especialíssima, doutora Anne Caroline Fidelis, que é advogada, presidenta da Amada, é mestre em Sociologia pela UFAL. Carol, seja muito bem-vinda. Como é que você se sentiu quando foi convidada para vir para o nosso podcast? Primeiro, muito obrigada por esse convite lindo, maravilhoso. E dizer a vocês que quando eu recebi esse convite foi com muita felicidade. E por incrível que pareça, ainda que eu trabalhe há tantos anos nessa frente de defesa dos direitos das mulheres, foi o primeiro convite para um podcast de um grupo dentro da nossa instituição que trabalha exatamente a temática das mulheres. Então eu estou muito feliz, estou muito honrada de ser a primeira convidada e para falar sobre um tema que é tão importante que, sem dúvida alguma, se alinha diretamente com o meu propósito de vida. Maravilha. Carol, conta pra gente, né, nesse contexto do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, e considerando que sim, mulheres advogadas, elas também podem sofrer essa violência, né, também existe essa possibilidade, obviamente. Como que a CAAL, ela pode ser uma porta de acolhimento nesse contexto da violência? Nós estávamos comentando antes sobre a Caixa de Assistência, fazendo um paralelo com o Estado de modo geral, as políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência, superação das desigualdades. E nós falamos, quando pensamos nesse paralelo, que quando falamos do enfrentamento, nós temos alguns eixos que são os principais, os determinantes, que é o sistema de justiça, a segurança pública, a saúde e a assistência social. Então, se pudermos fazer, e sem dúvida alguma nós podemos, fazer um paralelo com as políticas públicas, a Caixa de Assistência estaria exatamente nesse lugar da assistência direta às mulheres em situação de violência, e a Caixa de Assistência nesse lugar de acolhimento às mulheres advogadas, muito nessa perspectiva de quem cuida, porque, em regra, a percepção da sociedade sobre o nosso lugar enquanto mulheres advogadas é que são muito letradas, que já são, as pessoas usam, né, a terminologia do empoderada, como se fosse uma espécie de escudo para que nós não sejamos vítimas, como se de alguma forma nós estivéssemos imunes, mas nós não estamos. Infelizmente, nós estamos nesta mesma sociedade que nos trata com essa assimetria, e o fato de termos algum letramento, não somente jurídico, mas de gênero, não nos torna não vulneráveis. Muito pelo contrário, talvez um grande elemento da perpetuação da violência seja justamente a vergonha, o constrangimento, ter que denunciar no lugar onde a gente trabalha, ter que ir para uma audiência para lidar com um sistema de justiça que também é o nosso local de trabalho, e como é difícil. Então, se os elementos vergonha, né, o constrangimento já pesam para todas as mulheres de modo geral, em regra, que dirá nós, mulheres advogadas, que estamos ali no nosso local de trabalho. E, de fato, a informação é algo que atravessa e ajuda nesse processo de empoderamento. Mas não é somente a informação que faz com que a gente
estejamos protegidas desse cenário, desse contexto da violência. Então, acho que estar empoderada, né, usando a fala do empoderamento, é importante para que a gente consiga sair do lugar e fazer algo. Mas ela não é um escudo para a violência, como falou Carol. Acho que talvez o escudo para a violência, a gente pode pensar. O que é que você acha? O que é que seria o escudo da violência? O que é que você pensa? Eu acho que é o sentimento de coletivo, de não estar só. Porque eu acho que a solidão nessa travessia, que é verdadeiramente uma travessia e uma estrada extremamente cheia de obstáculos, de tantas dificuldades, mas a partir do momento em que nós temos uma mão estendida, que pode ser da nossa rede de apoio particular, mas pode também vir de outras pessoas que a gente nem imagina, eu acredito que esse é o fator mais determinante para a quebra do ciclo da violência. Por isso que a gente sempre fala de empoderamento, as pessoas também associam muito o empoderamento como se fosse uma questão estética, né? Bota um batom vermelho, bota um salto, como se isso fosse empoderamento. Mas verdadeiramente este conceito está associado ao poder coletivo. Ninguém se empodera sozinho, ninguém traz de maneira solitária esta força que necessariamente é coletiva. A Lei Maria da Penha, sem dúvida alguma, é um grande elemento de empoderamento, porque foi ali na letra da lei que veio lá. Estado, você tem responsabilidade sobre este problema. Sociedade, você tem responsabilidade sobre este problema. Problema este que ainda hoje, que dirá antes da Lei Maria da Penha, a partir de 2006, era tido como um problema normal, natural. Afinal de contas, o que é que as pessoas ainda reproduzem que dirá no passado? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Como se não houvesse a necessidade de intervenção da sociedade e do Estado sobre um problema que, em tese, seria um problema privado, mas não, esse problema é público. E é por isso que a união, o coletivo, andar junto, as mãos dadas, é que fazem toda a diferença para a superação desse problema. E é por isso que a gente está aqui no Doutora Me Conta, porque a ideia é a gente transformar esse espaço que é público, né? Essa oportunidade de dialogar sobre temas que atravessam as nossas vivências faz com que a gente se fortaleça, porque às vezes uma experiência que Carol passou, que a Emily passou, que a Isabela passou, que eu passei, é uma experiência que alguém também que está lá do outro lado vivenciou e que fica meio constrangida em expor, colocar para fora. E esse é um espaço que oportuniza, né? Que traz uma fala. Exato. E ainda pegando a ideia do empoderamento, empoderar é tomar o poder, né? Tomar poder para si. Então, eu acho que a ideia de empoderar-se é isso, para a gente pensar nisso não como um escudo contra a violência, mas como uma ferramenta de combate à violência, pensando em como a gente estruturar. E também, né, Bruna, de fortalecimento dessa mulher, porque como também a Carol colocou, a necessidade do coletivo. Então, assim, ela não vai se empoderar sozinha, é muito difícil, com certeza. Mas se ela sabe que ali existem ou outras amigas advogadas prontas a apoiar, ou instituições, coletivos, né, como a Amada, que é uma sociedade uma associação extremamente acolhedora, mas a própria OAB, através da Caixa de Assistência, que é o braço social da OAB, que é esse eixo tão importante, como a Carol colocou, está divulgando e está falando para essa mulher, olha, você é mulher advogada, você é vítima de violência doméstica, nós estamos aqui ao teu lado. Isso fortalece essa mulher, porque ela vai continuar transitando nos corredores de fora. Ela vai estar ali denunciando uma situação extremamente constrangedora, como a Carol colocou, no ambiente de trabalho dela, ela pode ser revitimizada. Então, ter essa segurança de que você não está sozinha, que é o braço assistencial da OAB, que é a CAO, né? E que outras instituições, e que outras amigas advogadas estão ali, né, ao seu lado, nas trincheiras, não nessa luta que é sua, mas que não é somente sua. Se você tem essa segurança que outros compram essa luta e te apoiam nessa luta, aí sim essa mulher fica verdadeiramente empoderada, porque ela vai estar ali continuando fazendo as audiências dela, despachando os processos dela,
E por que não, talvez, uma mulher até que atue, uma mulher advogada, que atue na seara criminalista. Fala assim, eu atuo na seara de direito de família, né? Então, assim, provavelmente, as mulheres advogadas que atuam nessas áreas, talvez não cruzassem nos corredores do fórum, né? Com pessoas que tomaram conhecimento daquela situação e ela pudesse, assim, vivenciar diariamente, diuturnamente, uma revitimização. Mas e as criminalistas? Encontram os delegados, né? Encontram os juízes e as juízas das varas criminais. Quando ela, em um dos processos, está na posição de vítima, se ela se vê ali sozinha, claro que isso são, até por serem mulheres letradas, conhecedoras da legislação, são pontos que elas vão refletir, ponderar muito antes de realizar uma denúncia. Poxa, e como é que eu vou ser vista no meu ambiente? Então, se elas têm uma segurança real, atuante, né? Se elas têm essa certeza de que tem esse apoio, que esse apoio é realmente efetivo, isso vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que mais mulheres advogadas saiam de situações que podem estar vivenciando neste momento, enquanto a gente grava esse podcast, e não tenha coragem justamente porque sabem que existe revitimização. Pegando esse gancho da Isabela, Carol, por que você acha que muitas advogadas não procuram a CAAL quando precisam de apoio? Olha, eu acredito que parte da não procura vem também desse constrangimento, né? Eu sempre faço um paralelo. Quando alguém sofre um crime contra o patrimônio, foi furtado, foi roubado, a gente não fica com vergonha de dizer eu fui porque a culpa não é minha. Eu não tenho culpa se alguém roubou meu celular, se alguém me aplicou um golpe, né? Mas quando a gente lida com crimes de gênero, né, violência sexual, violência doméstica, de alguma forma, isso tem a ver justamente com o próprio patriarcado, a sociedade busca muito mais culpabilizar a vítima do que refletir sobre as razões que levaram aquele criminoso a cometer o crime. Então, vejam o marcador de gênero também se expressando até na modalidade criminosa. E uma coisa que é importante a gente refletir uma das maiores estratégias e mais eficientes do patriarcado é o isolamento, que começa quando a mulher, no relacionamento, né, começa ali, eles se conhecem, tem várias amigas. O que é que o abusador já faz? Mulher minha não anda com amiga. O que é que você vai fazer na rua uma hora dessa? Quanto mais uma mulher é isolada, menos ela compreende as estruturas que a dominam. E aí, a partir disso, quando a gente compreende que não é somente sobre nós, mas sobre uma estrutura que nos vulnerabiliza, mais a gente entende que isso tudo pode mudar e a gente pode romper esse ciclo. Tem um livro muito conhecido que eu sempre cito, né, Bruna, que é Minha História das Mulheres. Quando a gente senta aqui, só nós quatro, pouco antes de começar o podcast, contando as nossas histórias, a gente se conecta num nível que a gente começa a compreender o quanto nós convergimos nas nossas histórias. Quantas situações que vocês viveram, eu vivi e vice-versa. A gente falou aqui de uma situação que nós duas vivenciamos muito parecidas. E a partir do momento em que nós nos conectamos, a gente compreende também essas nossas convergências e a necessidade de romper. Primeiro, porque não é somente sobre a nossa existência, mas também porque nós sabemos que nessa travessia tão difícil, que é a travessia de ser mulher nesse mundo tão machista, nós não estamos sozinhas. E compreender que existe uma dinâmica de gênero dentro da sociedade e que elas impõem essa culpa para nós mulheres, né? Que esse processo de culpabilização, para além de ser uma estratégia, é algo que a gente precisa tomar consciência, trazendo um pouco até o paralelo para a própria maternidade, como isso também atravessa a nossa vivência enquanto mães. Acho que todas nós aqui somos mães. E a gente sabe o quanto que, enquanto mãe, a gente carrega uma mala de culpa nas costas, né? Nasce a maternidade, nasce a culpa junto. Então, é dentro desse processo de gênero que a gente começa a compreender o quanto essa culpa vai nos colocando dentro dessa caixinha, enquanto ser esse ser que é responsável por controlar, por cuidar do mundo inteiro, fica sendo pesado e difícil. Carol, me diz também, queria saber de vocês, sobre o Agosto Lilás, essa campanha que a gente divulga durante o mês inteiro, né?
Como é que você acha que o Agosto Lilás atravessa e o porquê que ele é importante para a nossa sociedade e como é que isso pode se comunicar com a vida de nós, mulheres advogadas, profissionais, que também podem estar passando por situação de violência? Olha, eu me lembro da época que não existia Agosto Lilás, que nós estávamos no mês de aniversário da Lei Maria da Penha e não havia uma reflexão ao longo do mês todo sobre essas questões. Era só no dia e olhe lá. E eu me lembro quando a gente buscou implementar o Agosto Lilás lá em Alagoas, que eu já era militante naquela época, né? O objetivo, que de fato hoje é efetivo, era de falar sobre o assunto, porque quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está a todo momento desnaturalizando a violência. A gente está dizendo, mulher, isso não é normal. Existe uma lei, existem equipamentos, existe como denunciar, e ainda que a denúncia não seja fácil, ainda que a denúncia não resolva a questão, e muitas vezes a gente ainda lida com outras estruturas de poder e opressão que a dominação masculina ainda atravessa e, de certa forma, também nos revitimiza, também nos vulnerabiliza e muitas vezes faz com que a própria denúncia não se converta em justiça como a gente gostaria, mas denunciar por si só já é o principal mecanismo de obstacularizar o feminicídio. A grande maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio não denunciaram. Então, o que a gente sempre fala é denuncie, não dizendo que vai ser fácil, né? Mas que vai valer a pena. Porque esse valer a pena é justamente o rompimento desse ciclo, que é, em regra, uma forma de salvar uma vida, não só a vida dessa mulher, mas se tiver filhos, né? Muito provavelmente também é fazer com que essa criança seja menos exposta a essa violência. Teve uma fala que uma cliente minha me disse esses dias que eu fiquei refletindo muito, porque a violência não cessou depois da denúncia, a violência não acabou. Como existia esse vínculo entre esse genitor, que eu não consigo chamar de pai, né? Mas ainda existia esse vínculo de uma convivência imposta também por esse suposto bom pai que performa uma boa paternidade no judiciário para violentar, e aí vem a violência vicária. Ela me disse assim, olha, Carol, antes eu vivia uma vida de angústia, com alguns momentos de leveza. Hoje, apesar de tudo, eu vivo uma vida com leveza, com alguns momentos de angústia. Ou seja, o sofrimento não deixou de fazer parte da vida dela. Ela ainda tem momentos de sofrimento, mas o sofrimento virou exceção, não só na vida dela, mas na vida daquela criança. E ela teve a oportunidade de efetivamente protagonizar a própria vida, porque a vida, ainda que não seja fácil, ainda é uma vida mais digna do que quando ela vivia naquele contexto de violência. E mais que isso, aquela criança, no caso, ainda é uma criança, ainda que ainda esteja exposta à violência, ela está muito menos exposta do que antes, neste caso em finais de semana alternados. Ainda mas é muito melhor que essa criança esteja nesses finais de semana alternados. Ainda daqui a pouco ela vai ser adolescente, a palavra dela vai ser mais relevante para o processo, isso é uma questão importante, mas que bom que ela tem hoje uma vida com mais leveza do que angústia. E para tocar fogo no parquinho, né? Porque a gente fala que vai valer a pena, mas é uma caminhada muito difícil, né? E que às vezes a gente enxerga muitas injustiças dentro do processo. Eu falo aqui de um lugar de quem advoga também para mulheres e que a gente vê, enxerga na pele a travessia, não apenas o processo de violência doméstica propriamente dito, mas o processo de família que vem atrelado muitas vezes a esse processo. Então, às vezes, a violência que está ali, ela é a ponta de um iceberg de uma estrutura muito maior que tem no fundo e de uma construção que ela não acontece do dia para a noite, né? Porque o homem, ele não dorme, um maravilhoso, um anjo perfeito, e acorda no outro dia e decide, hoje eu vou matar a minha mulher, né? Não é assim. Então, a violência, ela vem acontecendo. Então, quando você negligencia a primeira denúncia, quando a gente negligencia o primeiro grito, o primeiro empurrão,
a primeira ceifada da sua autonomia, da sua liberdade, o primeiro controle do seu direito, da forma como você se coloca no mundo, e você acredita e romantiza, inclusive, muitas vezes como um cuidado. Isso é um cuidado, isso é amor. A gente tá validando esse processo de violência e fazendo com que ela amplie, né? Gerando exatamente a potencialização do que a gente chama de ciclo da violência. Então, eu acho que é importante a gente pensar na campanha do Agosto Lilás como uma forma de propagar, porque muito se fala sobre não basta violência, chega de violência doméstica. Acredito em qualquer pessoa que você perguntar na rua, inclusive a um agressor, ele vai dizer que não concorda com violência contra a mulher, ele vai dizer que é contra, vai dizer que é um absurdo, porque todo mundo é contra a violência, mas os dados nos mostram algo que é diferente, o que mostra é o contrário disso. Então, ainda que as pessoas compreendam esse processo de violência, eu acho que a importância do Agosto Lilás, como o Carol trouxe, é a gente ter um mês inteiro voltado para o debate e para aprofundar a discussão do tema, que é muito além do basta violência, do chega violência e denuncie, porque todo mundo já sabe que violência tem que denunciar. Mas o que a gente precisa perguntar é quais são as estruturas que a gente tem de acolhimento para a mulher dentro do nosso Estado, dentro das instituições, dentro da nossa família, né, da sociedade civil, o que é que a gente tem próximo da gente que nos oportuniza fazer a denúncia, porque denunciar todo mundo já sabe, a gente sabe o canal que denuncia, até porque graças às campanhas, à evolução de toda a temática, a gente já tem em bares, em restaurantes, a gente tem nas redes sociais, a gente tem veiculado hoje nas novelas, enfim, nos espaços mais amplos falando sobre canais de violência e que se deve denunciar e como se denunciar. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais do que a gente está fazendo aqui, né? Essas estruturas da gente estar aqui de mãos dadas, da gente mostrar, olha, a gente tem uma instituição que acolhe você, mulher advogada, que acolhe a sociedade como um todo. A gente tem uma associação que é Amada, que está de portas abertas e aqui, assim, para quem é amada, sabe de como a gente se acolhe. Estou falando aqui da Amada, mas a gente também tem outras associações que ainda não sejam específicas para mulheres, que não tratem da temática de forma diversa, mas é esse senso de pertencimento, esse senso de acolhimento, esse senso de proteção que vai fazer com que esse processo de violência contra a mulher, ele vá paulatinamente, aos pouquinhos, tomando o seu lugar, e a gente tem uma redução desses números. Eu acho que esse processo de educação que o Agosto Lilás promove de forma tão intensa é importante para que a gente consiga disseminar e estruturar de uma forma melhor. Não é somente o denuncie, chega de violência, essas são as estruturas, poder público, pare um mês e olhe para isso aqui. Veja como é que está a estrutura das delegacias, veja como é que está o acolhimento das nossas mulheres nesse sistema, né? Como é que a gente tem, e como é que a gente tem educado também a sociedade para isso, né? O que é que a gente tem mostrado às nossas meninas, aos nossos meninos, às crianças. Eu estava ontem, foi bem engraçado, eu estava ontem no carro com o Bento e com a Lalá, né? Com o mais velho e com o mais novo. E aí o Bento tava sentado no colo da Lalá, e aí o Bento foi e pegou no peito da Laís. Aí a Lalá, ela é bem exagerada, mas ela disse assim, Bento, não faça isso, que essa é a minha parte íntima e você pode ser preso, porque isso é um crime. Aí o Bento, coitado, com 2 anos, olhou pra mim, mamãe, eu vou ser preso. Ser preso. E ela lá, muito indignada, você vai ser preso sim, mãe, ele pegou na minha parte íntima, você não pode fazer isso. Mas é esse processo, ainda que... É educação. Mas é um processo de educação para que as crianças entendam os limites, porque são essas crianças que são os nossos adolescentes, que serão os adultos desse futuro, e que a gente precisa pensar nesse processo de educação de forma mais ampla. Nesse contexto que você falou e que Carol citou também sobre acolhimento e empoderamento, eu lembro do caso da nossa colega advogada Aparecida, né? Caso de feminicídio, e que a partir do caso da Aparecida, nós tivemos uma mobilização em relação às delegacias, né? Para que as delegacias da mulher funcionassem 24 horas, porque não tem horário para acontecer o feminicídio. Infelizmente. E a gente não contava com isso.
a delegacia tinha um determinado horário para estar aberta e você tinha que simplesmente comparecer naquele horário. E nós, infelizmente, precisamos ter essa ocorrência com a Aparecida para que enxergassem o que a gente já vinha conversando há muito tempo a questão do empoderamento, de termos espaços, de termos fala, das pessoas nos escutarem, para que o poder público tomasse a decisão de que as delegacias funcionassem 24 horas. Assim como a gente teve a Maria da Penha, a gente teve a Mari Ferrer, a gente teve a Carolina Dickmann, e a gente teve tantas outras mulheres que em algum momento foi o estopim daquele basta, né? Assim, chega, não dá mais. Alguma coisa precisa ser feita. E tudo isso só reforça a importância do coletivo, da força de estarmos juntas dentro desse trabalho e apoiar. E a gente olhar para uma mulher, como Carol falou assim, eu nunca estive em um espaço de mulheres num podcast falando, e a gente olhar para outra mulher com empatia e com amor, entendendo que a dor dela é a minha dor, que a história dela é também a minha história, que as trincheiras, que o caminho que ela caminha com dificuldade também é o meu caminho. Que às vezes a gente acorda num dia maravilhoso e que a gente tá disposta a sorrir para todo mundo. E tem dias que a gente acorda num dia que não tá legal e que a gente não vai estar bem por questões mais diversas, inclusive por ser também uma vítima de violência dentro de casa, por passar dentro de um contexto e que, como forma de estrutura para que a gente se proteja para a sociedade, por vergonha, como a gente mencionou, né? A gente prefere criar uma carcaça de proteção e às vezes trata uma amiga ruim, trata um colega ruim, a gente olhar para ela com mais empatia, com mais amor, entender que nós estamos juntas nessa caminhada e pensar que é essa união, parece clichê, né? Mas é a união que faz a força, é a união que faz a força. Eu falo muito uma frase, né? Que mulheres são como águas, né? Elas crescem quando se juntam. E é isso, assim, quando a Bruna tá sozinha dentro da caixinha dela, eu sou somente a Bruna. Mas quando eu tô a Bruna dentro da Amada, eu sou a Amada, eu sou parte desse todo que é formado por peças grandes e complexas e fortes e potentes, que nos fortalece. Então, eu acho que fica esse recado importante pra gente, né? Da importância de estarmos juntas, de caminharmos de mão dadas, apesar e a despeito de todas as nossas diferenças, as nossas predileções, as nossas convicções políticas. Nós somos mulheres e nós vivemos e enfrentamos problemas específicos que são nossos. E que se não nos ajudar, se não estivermos juntas nos ajudando, quem estará por nós, né? Bruna, eu acho isso importante e necessário, aproveitando sua fala, para todas as mulheres, obviamente, mas assim, quando a gente direciona e observa o caso da mulher advogada, como é necessário saber que existe um coletivo que fortalece, como a gente falou, né? Porque difícil é se essa mulher advogada vivenciou, né? Ou vivenciou uma situação de violência doméstica, e dentro da própria instituição, ela se sente segregada, ela se sente uma pessoa não quista, ou muitas vezes apontada, e vem a questão que a Carol colocou da culpabilização. Aí vem o quê? Uma violência até institucional, muitas vezes ocorre também. Então, a necessidade de realmente estarmos aí, sempre divulgando quais são esses canais, quais são essas ferramentas, para que a mulher advogada ela se sinta segura e apoiada e acolhida para que ela possa quebrar definitivamente esse ciclo e aí sim se empoderar e se fortalecer através de um coletivo, sabendo que esse coletivo existe. Eu falo isso porque recentemente conversei com uma colega que estava passando uma situação, colocou para mim a situação e ela perguntou para mim, como você está na coordenação da Caixa, eu vi aqui nas suas redes sociais, da coordenação da mulher, da Caixa de Assistência. Isabela, me fala, tem uma ouvidoria específica para a mulher advogada? Tem uma ajuda, nem que seja assim, temporária, até para, como se fosse uma outra profissional para te ajudar até a te orientar, a te fortalecer, a cumprir os seus prazos? Porque como você colocou, Bruna, a gente não acorda todos os dias bem. E essa mulher advogada, sendo vítima de violência, ela tem uma preocupação ainda maior, que é a responsabilidade dela com os clientes dela.
Então, assim, se ela está no momento, no olho do furacão, E se for jovem advogada, ainda tem isso, pior né? ainda. Pior ainda. Uma estrutura nesse sentido, ela questionou se existia, que, enfim, ela tinha uma audiência para fazer, mulher advogada, e tinha acabado de passar, levou um tapa. E não estava querendo ir na delegacia, não se sentia forte, né? Se ela tinha como pedir para uma colega passar um subestabelecimento. E aí, enfim, esses são desafios que podem estar presentes na realidade do dia a dia da mulher advogada. Então, seria aí realmente uma situação a se pensar, né? Inclusive, a gente está construindo, a Caixa faz parte, Carol também está fazendo parte da criação de um protocolo de acolhimento da mulher advogada vítima de violência, para que a gente tenha, a OAB já tem uma estrutura de acolhimento, a gente já tem a Ouvidoria da Mulher, a gente tem a Procuradoria da Mulher, a gente tem a Caixa de Assistência, a gente tem as comissões específicas, tanto da mulher advogada como a Comissão Especial da Mulher, mas a gente está criando um protocolo unificado de acolhimento, não é isso, Carol? Para poder acolher melhor essas mulheres advogadas que são vítimas de violência e a gente devolver para ela essa entrega de forma mais sólida, de qual o caminho e como vai. Então, fiquem ligadas aí, que muito em breve vai sair o resultado desse protocolo, né, Carol? Isso. E a lógica do protocolo é a mesma lógica da articulação da rede. A gente não falou dos eixos da rede, da política pública de enfrentamento à violência? Quando se trata de uma mulher advogada, existe uma rede específica para mulheres advogadas, que são justamente esses organismos que funcionam dentro da OAB e que trabalham diretamente, que se conectam diretamente com essa questão. Obviamente que a Caixa de Assistência está nesse lugar, assim como as comissões específicas, assim como também o Tribunal de Ética, sobretudo quando se tratar também de um homem advogado agressor, que infelizmente é uma recorrência que precisa ser enfrentada e tratada. E eu queria só fazer uma fala também que eu acho que é relevante. A gente falou do isolamento enquanto estratégia do patriarcado. Uma outra estratégia do patriarcado é contar uma mentira 1000 vezes para que a gente acredite que é verdade, que é a tal da rivalidade. É de nós alimentarmos essa falsa noção de que nós biologicamente somos naturalmente rivais. Nós não somos naturalmente rivais. Isso também é uma construção social. E isso é tão inverdade que qualquer uma de nós, mesmo aquelas que mais normalizam essa ideia de uma suposta rivalidade, se olharem para o lado, quem são as principais pessoas das suas redes de apoio afetiva, do cuidado, em regra são outras mulheres. Sem dúvida. E quando a gente olha os indicadores de violência letal na nossa sociedade, em regra são homens matando outros homens e homens matando mulheres. Ou seja, a realidade nos mostra de uma maneira muito clara que nós não somos naturalmente rivais. Isso é uma construção social. E parte disso também tem a ver com a distribuição de algo que a gente tem pouco, que é poder. São tão poucos os espaços que são concedidos às mulheres para ocupar, que a gente olha para o lado e pensa que precisa rivalizar com ela aqui do lado, quando na verdade todas as cadeiras deveriam estar à nossa disposição. E aí, quando se alimenta essa narrativa da rivalidade feminina, é uma forma da gente ficar distraída e achar que a nossa disputa é com outra mulher, quando na verdade a nossa disputa é coletiva e por todos os espaços. E enquanto isso, o patriarcado, os homens seguem comodamente olhando para a gente, olha, nem elas se entendem. Uma mulher quando briga porque é mulher. Quando a mulher faz confusão é porque é mulher. Quando o homem faz a mesma coisa é porque é ser humano. Eu me lembro recentemente justamente uma situação em que teve um colega que fez o maior barraco numa reunião. Ninguém falou que ele fez barraco porque era homem. Ou porque estava de TPM? Não, ninguém. Agora, se Né? uma mulher, se mulheres de um determinado grupo brigam entre si, todo mundo diz, é porque mulher não se entende. Aí eu digo logo ali, não venha nem com esse discurso, não, porque isso não faz sentido. A maioria das mulheres só está em determinado lugar, inclusive trabalhando, porque tem outra mulher colaborando em casa. Ou colaborando no ambiente de trabalho, nós, enquanto amadas, enquanto mulheres coletivas e que se posicionam politicamente, a gente sabe
quem são as pessoas que a gente mais pode contar quando a gente está vivenciando uma situação de violência, uma situação... E eu não estou negando que muitos homens podem ser parceiros, aliados, e que bom, idealmente que sejam tal qual nós somos deles. Porque se tem alguém que é parceira nessa vida, que é cuidadora, somos nós mulheres. Então, nada mais justo que eles também sejam. Façam. Mas se uma mulher ousar não ser cuidadora em qualquer situação, porque não presta, enfim, a gente não tem o direito de errar, a gente não tem o direito de pensar em nós mesmos, a gente não tem direito a existir de maneira digna e isonômica e nem ocupar lugares de poder. Então vamos parar, meu convite para todas as mulheres, vamos parar de alimentar essa mentira contada 1000 vezes de que nós somos rivais. Nós não somos rivais, nós somos a revolução. E quanto mais rival a gente é vista, mais histérica, mais descontrolada e mais incapaz de assumir espaços de poder e locais que nos coloque nesse ponto de liderança. Então, já caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, que foi tão gostoso, parece que foi só 5 minutos que se passaram aqui. Eu queria que vocês me dissessem em uma frase curta, rapidinho, tá certo? Se eu fosse vítima de violência, né? Se uma mulher fosse vítima de violência e não soubesse para onde ir, o que eu faria? O que você faria? O que você, Emily, faria? O que você, Isabela, faria? Rapidinho aí, em uma frase curta. Ligar o 90. Olha aí. Eu ligaria um 90, mas eu colocaria no grupo da Amada. Colocaria no grupo da Amada e iria direto para casa da mulher alagoana. Boa, muito bem. Sim, em Alagoas, né? E outros estados também têm seus centros de acolhimento. Eu faria tudo isso e ligaria para vocês. É isso, gente. E a gente já está aqui caminhando para o fim. Quero fazer um convite aí para vocês, mulheres advogadas, acompanhar o nosso Doutora Me Conta, que vai ter muito bate-papo gostoso com convidadas e convidados importantes, que a gente vai falar sobre violência contra a mulher, a gente vai falar sobre gênero, mas a gente também vai falar sobre outras questões da vida profissional, do cotidiano, sobre a nossa saúde, sobre arte, sobre cultura, sobre tudo que vem por aí. A coordenação tem projetos lindos a serem lançados que vocês precisam estar atentas para poder acompanhar. Eu quero agradecer aqui a Carol, mas não vai terminar agora, porque eu quero aí, para a gente fechar aí com chave de ouro, vou fazer um bate e volta com perguntas que você vai responder para mim em apenas 1 ou 2 palavras. Respostas curtinhas, tá certo? Não vai ser diferente com Gabi, vai ser diferente com a Bruna. É um bate e volta, me conta rapidinho. Uma mulher que te inspira. Frida Kahlo. Que ela não se encaixava em nenhum padrão e tava nem aí pra sociedade. Eu sou do meu jeito e acabou. Boa. E o que é a Kaal para você? Cuidado. Um hábito que salva a sua rotina. Estar entre outras mulheres. Uma música que te levanta o astral. Paz. Aquela Ana Carolina. Sou cheia de problemas e você falando assim, de repente esquece que sou eu. Sabe que eu sou uma mulher, minha parte eu faço bem, meu coração não morreu. E por aí vai. O melhor conselho que você já recebeu. Rapaz. Difícil. Eu acho que eu vou pensar em um conselho que me salva. Além de estar entre outras mulheres, é ter essa noção do que é ser mulher nesse mundo. Não normalizar nada que nos faça infeliz, né? Lutar pela nossa felicidade, reconhecer as desigualdades, reconhecer os nossos privilégios. Talvez o conselho adequado para essas reflexões seja converse, ouça, né? Mais do que fale, acolha, compreenda, não julgue. Boa, muito bem. Agradeço grandemente a participação, Carol. É uma querida, maravilhosa, uma amiga, uma irmã que está aí na luta das trincheiras, é uma referência não somente para mim, com certeza, eu acho que para o estado inteiro, né, na luta de defesa contra a mulher.
na batalha aí de políticas públicas. Então, ter você aqui no nosso primeiro podcast é uma honra nossa estar ao seu lado e poder dividir aí esses 45 minutos do seu dia corrido conosco. Agradecer também Emily e Isabela, que está aí na estruturação conosco da nossa coordenação, do nosso podcast e de outros projetos que estão vindo por aí. Então, quero que cada um aqui possa deixar uma frase aí para as mulheres que estão nos ouvindo, as mulheres advogadas, para que a gente possa encerrar o nosso podcast, o nosso bate-papo, com uma frase inspiradora para elas. Eu começo. Manda aí, comece. Que nada nos defina, que nada nos limite e que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. A frase que eu deixo é a frase que nós usamos, inclusive, na Amada, né? Que é: eu não posso ser livre enquanto outra mulher estiver acorrentada, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Angela Davis. Acredite nisso. Você não está sozinha, não mesmo. Estamos todas juntas. Eu vou ser mais audaciosa e vou dizer que para que pernas, né? Se tenho asas para voar. Porque às vezes a gente pensa pequeno, mas eu quero é voar, eu não quero, né? O que eu quero não tem nome, né? Liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Clarice Lispector. É isso, então gratidão aí, obrigada a todas, a Caixa de Assistência, a doutora Me Conta, tá só começando.